estamos nós com mais uma caminhada. Cada pessoa tem uma caminhada. São experiências na vida, decisões que nós tomamos, coisas que acontecem, nós tomamos atitudes, então isso faz-nos a pessoa que nós hoje somos. Mas às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que essa pessoa era sempre assim. Esta pessoa era assim desde sempre, mas não é assim. Esta pessoa tornou-se assim porque tomou decisões. Então, hoje nós estamos aqui a falar com a pastora Martina, que nesse momento está na Suíça. Então, tudo bem, Martina? Está tudo. Está tudo, né? Então, você nasceu onde? Como que era quando você era criança? Então, eu nasci nos Camarões, que fica ali debaixo do Congo. Ok. A minha mãe é camerunesa, é dos Camarões, o meu pai é português. Ok. Então, o meu pai sempre foi muito aventureiro, foi descendo, esteve na Algéria, até chegar aos Camarões e conhecer a minha mãe. Pronto. Então, nasci lá, tenho dois irmãos, da parte da minha mãe e da parte do meu pai também. Então, você é o quê? A mais velha, mais nova, está no meio? Estou no meio. Está no meio, pronto. Sim. Ok. É bom, no meio. As pessoas a ensaiarem com as primeiras, pronto, já está tudo bem e pronto. Ainda quer receber, porque as últimas, às vezes, pronto, fica por aí. Então, você era católica, era alguma coisa? A minha avó era muito católica, mas não era aquela católica de nome, ela era mesmo praticante. Lá, e a sua avó de lado de mãe? Sim, lá do nos lado da minha mãe, Camarões. exatamente. Então a minha avó era mesmo católica, praticante, ia à missa de manhã, às 6 da manhã quase todos os dias, Sim. ia à missa das 6 da tarde. Ok. Então vivia perto de vocês? Ou... Sim, porque Ok. a minha mãe e os meus pais, o meu pai sempre trabalhou no estrangeiro, Ok. então passávamos uma parte do tempo com a minha avó e outra parte do tempo com a minha mãe. Cada vez Ok. a minha mãe tinha que nos deixar com a minha avó. Ok. Então, e lá nos Camarões, como é que é? Eu nunca fui lá. Camarões é o quê? Fala-se o quê? Como é que é a vida lá? Então, nos Camarões fala-se o francês e também o inglês. Ok. Na parte do sul é tudo francês, na parte do norte é tudo inglês. Que Você mesmo- nasceu onde? Nasci no sul, No Sul. Fala francês, então? falo francês, sim. Falava francês, só falava francês ou também português? Foi? O português aprendi mais tarde quando vim para Portugal. Ok. Então foi uma adaptação assim, Então tive que aprender o português? exatamente, do zero. Porque nem bom dia, nem boa tarde sabia Nem nada? dizer nada. Sabia talvez algum inglês ou também não assim? O inglês na altura sabia mais ou menos e dava para desenrascar. Ok, mas pronto, o Sim. francês era a língua do mundo. Sim, era... Então você esteve lá quanto tempo? Então estive lá até aos 14 anos, já, saí lá, já tinha as minhas amizades, já Sim. tinha quase uma adolescência lá. Ok. Então lá depois a minha avó entretanto faleceu e o meu pai disse, pá, acho que é melhor irem para Portugal, que Sim. estou mais confiante, estou mais seguro. Então, só voltando lá para os Camarões, então, você estava lá, né? E como é que era a juventude lá? Você ia lá para a escola, como é que isto era? Então na altura eu andava num colégio de freiras. De freiras? A minha mãe sempre achou, os meus irmãos andavam no seminário e as raparigas andavam no colégio de vocês freiras. então, vocês são o quê? São quantas raparigas e quantos rapazes? Então somos dois, da parte da minha mãe, somos duas raparigas e 3 rapazes. Ok. Do parte do meu pai, que também tem 2 irmãos da parte do meu pai. Ok. É 3 raparigas e 2 rapazes. Ok, pronto, é muita gente. Pronto. Entretanto, os rapazes iam para o seminário Exatamente. e você então foi para a escola? Para o colégio das para o freiras. colégio das freiras. Então, como é que isto era? Tínhamos que usar fada, andávamos todos iguais, não podíamos usar determinados penteados. Não? Não, porque diziam que a freira tem que se dar o respeito, davam aqueles princípios. Ok. Não podia usar brincos, colares tinha que estar escondido, porque Ok. chamava atenção. Ok, então os cabelos eram o quê? Tudo apanhado. Apanhado, eu penso que comprida, não. Apanhada. Comprido, com tranças, de preferência. Com tranças. Sim. Então você tem que fazer as tranças. Tinha que fazer. Quer dizer, você estava no colégio, você dormia lá? Não. Não. Pronto. Havia um internato, mas Sim. os meus pais nunca quiseram que ficássemos lá a dormir. Ok. Tínhamos de dormir a casa. Sim, de ir a casa, entretanto de manhã, pronto, saia com tinha uma farda, né? Como é que era a farda? A farda era como? Era branca e castanha. Branca e castanha, assim, Sim, uma saia. toda comprida. Comprida, bem comprida. Com chinelos ou com sapato fechado? Sapato fechado. E Sapato ténis fechado? de preferência. Como? Com ténis de preferência. Ok, pronto. Então, pronto, foi assim. Havia muitas regras. Muitas regras. E mesmo pronto. para o fato de treino, para o exercício físico, é tudo igual. Pronto. Havia assim. E você gostava de andar nessa escola? Eu gostava, Sim. porque ensinava os princípios da ética, do respeito, honrar os pais. Sim. Era católico, Sim. então davam aqueles princípios Dava valores. católicos. Pronto. Sim. Sim.
Ok, então, entretanto você andou lá até que saiu depois para Portugal, é isso? Exatamente, até aos 14 anos. Pronto, então você, se não tinha sido lá, a escola não tinha acabado, continuado, sim. pronto, ok. Entretanto saiu com 14 anos, Sim, foi para Portugal. sim. Então cheguei a Portugal, foi difícil, foi complicado. Foi aonde? Em Portugal? Em Tavira. Em Tavira, O meu pai é do Algarve. Ok. Sim, então foi complicado por causa da língua, porque a minha mãe não sabia falar português, nenhum de nós. Ninguém? Sabíamos falar, acho que o meu pai pensou, todos os judeus são aventureiros. Depois o meu pai veio, não sei se é dos portugueses, mas ele veio, deixou-nos cá e foi-se embora. Pronto, Foi um pronto, desafio. agora estão aqui, pronto. Sim, acho que vocês conseguem, eu também consigo, vocês também, pronto. Acho que foi mais ou menos isso, sim. Então, mas quer dizer, é difícil para vocês? Foi difícil, portanto, a viagem do aeroporto de Faro até Tavira, uma viagem de 30 minutos, fizemos quase em 2 horas. Porquê? Perdemos no caminho, não sabíamos falar, as pessoas não sabiam falar francês na rua, era só inglês, então dizer para a esquerda ou dizer para a direita, então foi a primeira aventura à chegada. À chegada lá mesmo ali, né? Entretanto, então você vinha cá, então era com suas irmãs, é isso? Sim, com o meu irmão e a minha irmã, sim. Ok, então, chegar aqui, então tive que ir para a escola, Sim. uma escola normal, já Sim, não era de aí, freiras. exatamente, já não havia colégio, Já fomos não havia para o colegas. público, sim. Então, num lado fica contente de já poder ir para o Brinks? Nunca, por acaso, nunca foi Sim. algo que me chamasse muita atenção, que na altura as decisões estou muito mudada, porque eu antigamente era aquela jovem, t-shirt largas, calças de ganga, ténis, então nunca fui assim muito feminino, de usar brincos e essas Mas coisas. pronto, podia ir para calças, não precisava depois saia. Exatamente. Pronto, já era boa coisa. Já é uma vantagem. Já era uma vantagem, pronto. Já podia cortar cabelo se quisesse. Sim, já podia, já não tinha que andar sempre a fazer as tranças, que doía muito a cabeça. Dói muito a cabeça. Ai, aperta muito. Eu não aguentava. Pronto. Então, isso foi lá de bom. Agora, aprender português foi difícil, então, ou não? Foi muito difícil porque eu tive a escola, fomos os primeiros alunos a receberem que não sabia nada da língua. Ok. Então eles não, por exemplo, neste momento eles têm aquela adaptação para o português estrangeiro. Ok. Então eu já fui para o 8º ano, não tive o português da primária, como é que se lê em português, tivemos que aprender tudo. Mas eu, porque era mais velha, tive que aprender quase tudo em casa. Pois. Aprender a ler, aprender a escrever. Sim, quer dizer, aprender em casa, mas em casa também não tinha apoio. Pois. A mãe também não sabia e o pai não estava. Exatamente. Pronto. Então foi um desafio. Depois o meu pai, entretanto, comprou uns CDs, uns DVD que se usava na altura. E só vocês se queixarem, eu acho de alguns CDs, pronto. Foi por aí. Foi mais ou menos assim. Ok, mas pronto, sobreviveu. Sim, sim. Pronto. Que até hoje já consigo falar. Falar e ler e escrever. Sim. Entretanto, então, vocês, pronto, você então também era muito católica, por causa da avó? Sim, sim. Depois a minha avó, quando faleceu, disse à minha mãe, olha, confia muito em Deus que é o único que vai ajudar. Okay. Então a minha mãe, quando veio para Portugal, fomos logo para a catequese. Sim. A minha mãe tentou dar o seguimento que a minha avó tinha, porque a minha avó tinha fé e essas coisas todas. E a minha mãe disse, então, vocês também têm que ir para a catequese para aprender mais um bocadinho. E a minha mãe ia à missa, ao domingo, não é só na Páscoa nem no Natal. Ok. Ia quase todos os domingos. E vocês iam? Éramos obrigados. Pronto. Mas pronto, não era todos os dias com a sua avó? Não. Isso era diferente. Então, e depois, estudou e depois como é que fez? Então, depois, no 8º ano, tive que me agarrar ao português, tive que desenvolver, porque tinha história, tinha geografia, que eram disciplina que era preciso muito português. Desenvolvi, cheguei ao 9º ano, depois fui para a secundária e foi sempre uma caminhada. Para mim foi sempre difícil porque eu nunca entendi a necessidade dos meus pais, do meu pai, decidir virmos para Portugal. Pois. Então andava assim Vivia um pouco... pouquinho revoltada, é isso? Exatamente. Porque para mim é tantos anos nos Camarões, porque é que de repente tivemos que mudar uma vida toda depois do meu pai é filho único. Bom. Não tínhamos tios, não tínhamos avós, já tinham falecido. Sim. Então fiquei... Não tinha aqui nada. Exatamente. Quer dizer, porque é que vinha para cá, não é? Exatamente. Porque ele também não estava, então pronto, quer dizer... Porque é que vimos cá e ficar... Era só você que sentia isto ou a família toda? Foi mais eu que senti, porque já era mais, já tinha 14 anos. A minha irmã, por exemplo, já tinha 10 anos. Pois, já ela era não assim. notou tanta diferença. Sim, e talvez tinha mais aventura ou qualquer coisa. Sim. Achava interessante. Ou... Já achava, porque já era diferente e ela sempre gostou mais de Portugal, porque nós vinhamos de férias. E eu sempre gostei mais dos Camarões.
porque tinha aquela sensação de liberdade. Ok. Podia andar na rua, podia correr, podia andar no campo. Sim. Eu sempre gostei de estar ligada à natureza. E aqui? E aqui era no apartamento. No apartamento, põe só no apartamento fechado, pronto. Exatamente. Só sentia-se presa. Fechada, exatamente. Fechada, presa, Sim. pronto. Então foi assim. Foi assim. Entretanto, depois como é que foi? Como é que você... Então depois fui para a secundária, depois fui para a universidade. E quando fui... Então aprendeu bem o português, então? Sim, porque eu sempre fui esforçada e sempre fui uma pessoa de ter alvos, objetivos. Quer dizer, a minha mãe, não, quando eu for adulta eu quero ser assim, quero ser isto. Sim. Então eu agarrei-me aquilo e de mais tarde eu vi entender o princípio de termos alvos. Sim. E agarrei-me aquilo e consegui entrar no curso que eu queria. Qual era o curso? A farmácia. Farmácia. Sim. Por que você queria fazer uma farmácia? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Sim. E na minha ideia, que depois foi um desafio que eu tive na universidade, na minha ideia ia para a farmácia e ajudar as crianças, e ajudar as pessoas de idade, porque às vezes não têm conhecimento. Sim. Depois, quando fui para o curso, tive uma realidade completamente diferente. Ok. Porque não era aquilo que eu queria. Sim. Para mim, na minha ideia, na altura, eu não precisava tomar um medicamento se eu posso evitar o problema. Ok, pronto. E a farmácia, fiquei a saber que aquilo é um negócio. Pronto. Que dá medicamento a todo mundo. Praticamente, mais, pronto. sim. Tem que dar isto, tem que dar isto. Então, mas se não precisa, tem que dar na mesma. Estilo disso. É mais ou menos isso. Se não consegue comer, tomes aquilo. Se não consegue fazer aquilo, tens de fazer. E Sim. achando que a pessoa podia ter outra alternativa melhor para a saúde da pessoa. Em vez de tomar isto, quer dizer, comer melhor ou fazer outras coisas. Exatamente. Fazia exercício, comias mais verdura para ter as vitaminas. Então foi um confronto muito grande que eu tive e acho que foi aí que Deus me apanhou. Sim. Porque na altura eu estava no curso que eu queria, mas eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Porque não me sentia no final realizada. é o meu alvo, quer dizer, no final a vida é assim, quer dizer. Exatamente. Ou seja, tanta coisa lutei para isto, mas no final isto é um desastre, não é nada disso. Uma desilusão e comecei a fechar-me e ia para os cursos, ia para a universidade, mas tinha sempre aquele vazio tão grande e estava a viver em Faro já na altura e eu dizia, oh Deus, falava com Deus, oh Deus, será que a vida é isto? E cada vez que eu falava a Deus, oh Deus, será que a vida é isto? Ficava sem a resposta, porque também não sabia ouvir a voz de Deus. Depois, entretanto, fui evangelizada, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque estou na universidade, aquelas festas da universidade. Você gostava dessa festa? Andava nessas festas? Gostava, porque ia desanuviar um bocadinho, mudar as ideias. Então gostava e foi quando fui evangelizada. Ofereceram-me um CD de música. Qual foi a CD? Nascido para Superar. Ok. Sim. Então ofereceram-me um CD, porque até então dizia, olha, sabes, Jesus, o caminho é verdade. Como era das ciências, da lógica, não correu bem. Que levei quase um ano a vir para a igreja. Evangelizar em 2011, em 2012 é que recebi Jesus. Quer dizer, não, isto não é bem assim, não acredito que isto é assim. Há mais qualquer coisa. Quer dizer, mas você era católica? Mas eu não era como a minha avó. Ok, pronto. Só ia porque era obrigada. Exatamente. Pronto, então quando falava Jesus é o caminho, pronto, isto não é bem assim, pronto, temos de pensar, a lógica, esta coisa toda. Então, recebeu esse CD, é uma CD de música, você gostava, ouviu o CD ou não? Eu ouvi o CD e foi algo que eu notei logo, depois de ter recebido Jesus, eu ouvi o CD, cantava, mas não entendia a música. Ok. Por exemplo, aquela de... Gostava das músicas, então? E gostava das músicas. Pronto. E cantava? Cantava, mas não fazia... Cantava, era mais uma música para mim, praticamente. A música gira, pronto. Sim, com é como que, quer dizer, às vezes os jovens, eles cantam músicas e nem sabem o que a música diz, né? Exatamente. Pronto, então você era assim, nem sabia o que é que dizia? Sim. Pronto, graças a Deus que era uma coisa boa. Qual era a música que eu gostava? Ou que cantava? Há 4 coisas, Há 4 coisas. E Nascido para Superar. Ok. Gostava muito. Sim. E quem manda, acho que quem manda é você. Bom, você cantava essas músicas, pronto, assim na boa. Há 4 coisas que Deus quer que vocês sabem. Exato. Pronto, e cantava e não estava a ouvir. Sim, e esforçava-me a cantar mesmo as músicas. Depois de ter recebido Jesus... Quer dizer, mas antes você só estava a ouvir as músicas ainda não recebeu Jesus? Não. Então, pronto. Então, depois o que é que aconteceu? Então, depois, a primeira vez que tentei ir à igreja tinha mudado... Por que é que então queria ir à igreja? Porque de ouvir tanta música, comecei a dizer, por que não? Ok, para experimentar. Curiosidade. Pronto, vamos lá ver. Sim.
Porque não, também não tem nada a fazer. Não tem nada a poder, um domingo à tarde, e na altura havia Sim. reunião nessa igreja na parte da tarde. E- Disse, olha, já que estou aqui sem fazer nada, vou até à igreja. Sim. Cheguei a primeira vez, infelizmente a igreja estava fechada. Estava fechada. Tinham mudado os horários das reuniões, fui para casa. Fiquei mais um mês em casa, Pronto. sem ir. Depois, mais tarde, fui visitar a minha mãe, fui para a igreja Tavira. Sim. Quando cheguei na igreja Tavira, foi uma reunião de sexta-feira. Sim. E assisti na altura e disse, esta reunião não é muito boa para ti. Então, mandou-lhe embora. Mandou-me embora. Ok, pronto, grande assistente, né? Maravilha, né? Em vez de entrar, Sim. pronto, não, esta reunião não é muito boa para ti. Vem Pronto. no domingo. Pronto. Foi assim. Vem no domingo. Ela disse, vem no domingo que é melhor. Eu disse, Pronto. ok. Depois, entretanto, não vi mais. Passei Pois. mais um mês assim. Mais um mês. E depois voltei uma sexta-feira. Outra vez. Porque é que vim na sexta-feira? Não sei. Calhou. Calhou ser sexta-feira. Pronto. É Estava na sexta-feira que passando- você estava a pensar nisso, pronto. Sim, calhou. Não foi assim algo consciente, aconteceu. Então foi quando recebi Jesus. Então, essa sexta-feira já deixaram entrar? Já o sentia mudado. Já não vi mais esse assistente. Já, Não. pronto, o assistente Não, já se sim. foi, pronto. Sim, então foi quando recebi Jesus. Então, você entrou na igreja, o que é que você sentiu? Primeiro gostei das músicas e senti-me paz. Senti-me em casa. Ok. Assim falando, não foi aquela, não estava nervosa, Sim. estava curiosa para perceber o que é que estava Sim. a acontecer, porque sabemos que nas outras igrejas tradicionais não se canta tanto, não se bate a palma, dá cá beijinho e abraço, é tudo em silêncio. E eu disse, estou a gostar disto, vou ficar. Fiquei no fundo da sala, fiquei no fundo da sala, senti aquela pergunta que eu fazia ao Deus, será que a vida é só isto? Tive a resposta lá, Sim. que além desta vida, há mais qualquer coisa além disso. Não é só ir trabalhar, estudar, porque todo jovem estuda, trabalha, mas não pode ser só isso. E foi aí que eu senti, e o amor de Deus foi tão grande que ainda hoje lembro-me daquele dia que fiquei sem palavras, que até hoje costumo um bocadinho explicar, que eu senti aquele abraço que nunca tinha sentido. Não era aquela coisa da religião que às vezes pensa, chegas lá, faz assim, mas senti mesmo a presença de Deus. A presença, pronto. Sim, Tive mesmo um encontro com Deus. exatamente. Então, foi à frente e recebeu Jesus, é isso? Não fui. Não saí foi à do frente. lugar. Não saiu do lugar. Não, fiquei lá atrás, que eu também era muito, ainda hoje sou um bocadinho envergonhada, Sim. tímida, então fiquei cá no fundo. Recebi Jesus e fui-me embora. Chamara e pronto, você diz, pronto, isso que eu quero, mas à frente? Não. Sim, Foi não, o não estilo, fui. disse, à frente? Não, nem pensar. Foi outra pessoa que foi à frente ou não? Não me lembro. Ok, pronto. Não me Não recordo. foi assim, pronto, já está lá outra pessoa, também posso ir? Não, Sim, pronto. não Fica foi lá. mesmo, sim. Fiz a oração e Fiz a oração e fui-me embora. foi embora. Que tanto então vi atrás de mim, já não Já não que encontraram? depois disse, naquele dia que vieste, tentamos falar contigo, mas já tinhas ido embora. Sim. Até talvez estava a pensar, ela não gostou. Se calhar. Acabou a reunião, logo fugiu. Onde é que está esta moça? Ela fugiu logo. Pronto. Sim. Saiu lá dos tenas a correr. Sim, com os meus ténis e fato de treino. Pronto. Foi assim que você entrou, foi assim que você Exatamente. correu. Mas Sim. sentiu uma coisa quando você fez a oração ou não? Parecia que já não estava sozinha. Ok. Porque a minha família sempre foi muito unida, Sim. mas sempre sentia acho que era também daquela situação da revolta, do porquê é que vim para Portugal, que até estar na universidade e dizer, Deus, porquê é que tive que vir para aqui? Sim. Porque é que quando recebi Jesus tudo começou a fazer sentido. Ok. Deus me trouxe aqui para conhecê-lo. Ok. Aí é que a minha vinda a Portugal teve força. Tem posso força, assim dizer. agora faz sentido. Exatamente. Agora estou a entender porque é que eu estou cá. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Sim. E depois? E depois que recebi Jesus, nova convertida, ia hoje, depois não ia, depois não vinha. Fazer caminhada na altura não fiz logo, Sim. só a partir de outubro. Tinha assim pessoa que estava-lhe a acompanhar ou não? Ou... Ninguém tinha os meus dados, ninguém tinha como acompanhar. Porque você sempre entrava assim a correr Exatamente. pronto. Era quase a última a entrar e a primeira a sair. Ok, e estava sempre assim pronto, nas Sim. últimas filas também. Pronto. Exatamente, no fundo da Mas sala. pronto, via mesmo, gostava. Sim. Pronto, Depois só que ia para- pronto, as Sim. outras pessoas não Cada gostavam um- das outras pessoas ou era mesmo Sempre tive vergonha? dificuldade em lidar com as pessoas. Sempre Ok. fui muito sozinha, muito no meu espaço. Não preciso. Então essa parte privada custava um bocadinho. Porquê é que tenho que dar o meu número de telefone? Ok. Porquê é que tenho que. Sim, Então nunca quis muito essa parte de. Esse Sim. acompanhamento na altura. Fui eu que não aceitei.
Pronto. Esse tipo de... Queixava-se, agora vou-me ligar todos os dias. Epá, também não apetece. Também não quero isso, pronto. Então foi fazendo a caminhada sozinha, pronto, na hora quando pensava, pronto, agora vou, não vou. Pronto, exatamente, foi mais ou menos assim. Então foi batizado, fiz os cursos? Sim, fui batizada, fiz os cursos. Depois, logo, passado pouco tempo, quis seguir... E falou isso à sua família ou não? Isso foi a primeira vez quando disse à minha mãe, olha mãe, fui à igreja. A minha mãe pensava que tinha ido para a igreja tradicional. Sim. Eu disse, não, fui para uma igreja evangélica. E a minha mãe já tinha uma má experiência da família. Ok. E ela disse, o quê? Vais-te meter lá? Não viste aquilo que aconteceu com a tua prima? Eu disse, mas cada um... Ela disse, não, tens de ter cuidado porque não sabes o que é que vai acontecer lá. E a minha mãe, como ficou desconfiada, veio comigo também. Vem consigo. Em outubro veio também comigo e já recebeu Jesus. Ela recebeu? Sim. Ele, afinal isto não é como aquilo da tua tia. Então foi mais fácil. Depois veio a minha mãe, o meu pai sempre foi o mais difícil, depois a minha mãe veio a minha irmã mais nova, então começamos as três. Depois, mais tarde, trouxe o meu irmão também e disse, olha, vem comigo. Ele estava a passar por certas situações, disse, olha, vem comigo, vais ver que vais sentir-te bem. Começou a vir e o meu pai lá, depois de uns bons anos, quando lhe apetece... Os bons anos. Sim. Quando lhe apetece, ele disse, vou com vocês. Mas sempre assim que ele é um pouco mais desconfiado. Sim. Então, foi assim, então, foi convertido assim. Entretanto, depois, para o missionário como? Para a missionária, depois de ter recebido Jesus, é como vivia em Faro, estava sozinha, fui ouvindo a palavra e Deus colocou no meu desejo servir-lhe mais. Na altura já era diaconisa, já servia na igreja. Mas você fazia como? Servia como? Eu estava na livraria e no assistente. Então Deus começou a falar ao meu coração, então por que não fazer mais? E um dia fui ter com a minha pastora e disse, olha, sabe, eu não sei o que é isto, mas eu quero servir mais a Deus. E na altura a minha pastora, mas onde é que tu foste ver isso? Eu disse, não sei, não vi a lado nenhum. Mas na minha comunhão com Deus, Deus tem colocado esse desejo no meu coração. De ser missionário? Exatamente. Mas você nem sabia o que era missionário? Exatamente. Nem sabia que havia missões. Nem sabia? Nem sabia. Só que Deus colocou no seu coração para ser missionário. Sim. E depois fui ter com a minha pastora, olha que interessante, foi na sexta-feira. E no sábado havia um seminário de missões em Albufeira. Sim. Você nem sabia? Pronto. Sim. E a pastora disse, olha, não queres ir amanhã ao seminário? Eu disse, olha, porque não tenho nada para fazer, então fui. E de lá Deus confirmou aquele sentimento que eu tinha, porque não servi mais a Deus. Então inscrevi-me para vir para a missionária. Você na época estava a estudar ainda? Estava a estudar ainda. Então não estava mesmo ao meio dos estudos? Já estava quase no fim. No mesmo estudo que você, na verdade, já não gostava assim tanto? Exatamente, sim. Mas por que é que eu estou a estudar isso? Perdi-se do tempo? Foi mais ou menos isso, sim. E então inscrevi-me para ser missionária em abril. Você sabia o que era ser missionário depois ou não? Depois do seminário fiquei a entender que tinha que deixar a família. Depois disso? Depois do seminário, sim. Depois de ter ouvido, pronto, ele explicar, pronto, Sim, que tinha que deixar a família, que era mesmo me separar para servir a Deus onde é preciso e o tempo for preciso. E eu disse, sim, é isto que eu quero. É isso que eu quero, pronto. Sim. E então foi aí que começou as maiores batalhas, que a minha família não aceitou muito bem a ideia. Não achava uma boa ideia. Sim, porque na altura eu falei com a minha mãe, porque a minha mãe gostava que o meu irmão mais velho fosse padre. E eu pensei, bom, já que ele não foi padre, porque não eu? Sim, ela vai ficar contente. Alguém da família, pronto. Exatamente, já que o meu irmão não seguiu, eu vou seguir. Então expliquei assim um bocadinho à minha mãe, olha mãe, sabes, quando estavas nos Camarões, porque quando me inscrevi ela não estava cá, quando estava nos Camarões foi a um seminário. Sim, olha, é para ser missionária. A minha mãe, o que é isso missionário? Eu deixei tudo e segui a Deus. E a minha mãe disse, não pode. Como é que vais explicar isso ao teu pai? O teu pai não vai entender isso. E eu também não estou muito de acordo. Eu disse, deixei nas mãos de Deus, que Deus ia fazer a vontade dele. Fica um pouquinho, então no final da conta posso ser uma coisa fácil, pronto. Sim, e na minha ideia era mesmo isso, porque se ela gostava que o meu irmão tivesse sido padre, porque não eu? Sim. Na minha cabeça tinha essa lógica, mas não foi assim tão simples. Essa lógica, né? Sim. Antes que nós continuamos, diga só assim uma coisa às pessoas, que Deus é mesmo a única que dá propósito à vida. Sim. Então a minha exortação é que Deus mesmo é a única minha verdade e a vida,
E é aquilo que nós aprendemos na Palavra de Deus. Se nós buscamos a vontade de Deus, o reino de Deus, Ele cuida da nossa vida, Ele nos acrescenta tudo aquilo que nós precisamos e somos felizes e sentimos completos. É isso mesmo. Muito obrigada, Martina. Pronto, e acabamos agora esta caminhada, que está ao meio.